Coloca para mim, por favor, Esther capítulo 1, versículo 1. Esses dias eu estava em casa meditando, para ser mais preciso, na quinta-feira. E o Espírito de Deus começou a queimar no meu coração sobre o livro de Esther. E alguns estudiosos comentam que o livro de Esther é um livro que não se fala o nome de Deus nem um minuto. Mas quando você começa a meditar na profundidade no livro de Esther, você vai perceber que é um livro muito profético, um livro muito poderoso. A mensagem do livro de Esther é muito forte. E Deus colocou no meu coração para pregar uma série de mensagens sobre Esther. E eu quero começar no capítulo 1, versículo 1 nessa manhã. Eu quero que você leia comigo, nós vamos ficar no capítulo 1 e no capítulo 2 hoje. Foi no tempo em que Xerxes, na versão Almeida revisada, corrigida, fala no tempo de Assuero. Foi no tempo de Xerxes, em que Xerxes era rei da Pérsia. A capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que ia desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também os chefes dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e agentes da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu a todos as riquezas do seu reino e o luxo e o esplendor da sua corte. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu nos jardins do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou 1 semana. Passa para o versículo 9, por favor. A rainha Vasti também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No 7º dia do banquete, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Carcas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem sua beleza. Eu quero parar aqui. Feche seus olhos, coloca a mão sobre o seu coração. Espírito Santo, eu quero te pedir nesta manhã que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor esteja sobre nós. Sabemos que letras não passam de letras se o teu Espírito não estiver presente. Por isso a minha oração nesta manhã é: traga-nos a luz da tua palavra. Revela-nos nesta manhã aquilo que tu tens para falar ao coração de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Eu quero que passe para mim para o capítulo 2, versículo 1. Mais tarde a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Aí alguns dos seus servidores mais íntimos lhe disseram: ó rei, mande buscar as mais lindas preste atenção aqui. Ó rei, mande buscar as mais lindas virgens do reino. Escolha funcionários em todas as províncias e ordene que tragam as moças mais bonitas para o seu harém aqui em Suzã, a capital. Regai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. E então, ó rei, que a moça que mais lhe agradar seja rainha no lugar de Vasti, o Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que lhe sugeriram.
Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai. Algumas versões falam Mardoqueu. Filho de Jair e descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou de Jerusalém como prisioneiro o rei Jeoaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo, preste atenção nesse versículo 7, Mordecai levou consigo a sua prima Radassa, isto é, Esther, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. 8. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregues aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esther. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ele começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das melhores empregadas do palácio para cuidarem dela e colocou Esther e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esther fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passeava em frente do pátio do harém para saber como Esther estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Preste atenção nisso, 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e produtos de beleza. Terminado o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes. Quando chegava a sua vez de ir do harém até o palácio, cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. Preste atenção nisso. Cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para outro harém e era entregue aos cuidados de Saasgás, o eunuco responsável pelas concubinas do rei. Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser que ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Esther, filha de Abiail e prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que a conheciam. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Hegai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esther foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xerxes no mês de Tebete, o 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e admiração dele como nenhuma outra havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e a fez rainha no lugar de Vaste. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu presentes que só um rei poderia oferecer. Eu quero parar aqui no 18. Depois, se você tiver a oportunidade de ler na sua casa, a história nos conta que o rei Xerxes, algumas versões falam Assuero, algumas outras bíblias falam Artaxerxes. O rei, ele resolveu dar um banquete. O texto diz no capítulo 1 que foram 6 meses de festa. Ele convidou todos os governadores das províncias, todas as autoridades que faziam parte do seu reino, e ele deu uma festa por 6 meses. Acabaram-se os 6 meses. Uma semana depois, ele fez uma outra festa, uma segunda festa, no jardim do palácio, para todos os moradores de Suzã, a capital ali da onde era o seu reino. O texto diz que ele mandou convidar os ricos, os pobres, mandou convidar todo mundo. Os copos eram de ouro e cada copo era um diferente do outro. O vinho era à vontade, cada um bebia conforme a sua vontade e a sua necessidade. A festa rolou durante muito tempo. A Bíblia diz que no 7º dia, no final dessa festa, ele manda chamar a rainha Vasti, que havia preparado um outro banquete
para as mulheres dos convidados. Ela havia preparado uma outra festa, uma terceira festa. E quando o rei manda chamar a rainha, manda ela vir com coroa na cabeça e queria apresentar a rainha para todos os convidados. A Bíblia nos conta que a rainha, ela se recusou a chegar à presença do rei. O rei, muito enfurecido com aquela atitude da rainha, ele pergunta aos seus conselheiros, a 7 conselheiros que eram os seus conselheiros, o que acontecia quando uma coisa como essa, qual era o decreto? Ele queria saber qual era a opinião dos conselheiros. O texto diz que os conselheiros começaram a dizer para ele que se as mulheres do seu reino soubessem que a rainha Vasti, ou Vasti, teve essa atitude, e que se não houvesse nenhuma punição para ela, as mulheres daquele reino inteiro iam passar a não obedecer mais os seus maridos. Então eles aconselham o rei a fazer um decreto, e nesse decreto a rainha Vasti jamais poderia chegar à presença do rei. Depois eles aconselham dizendo o seguinte: meu senhor, pegue as mulheres mais belas de todas as suas províncias, as virgens, e façam, em outras palavras, façam um concurso de beleza. Prepare todas elas por 1 ano, e depois de estarem 1 ano preparadas, cada uma delas vem à sua presença e o senhor escolhe qual delas será a rainha no lugar de Vasti. O rei recebeu com agrado aquele conselho. E o que eu quero aqui nessa manhã é compartilhar ao teu coração aquilo que o Espírito Santo colocou no meu. Eu quero falar sobre 2 tipos de igreja, sobre 2 tipos de rainha, sobre 2 tipos de noiva. Eu quero falar da rainha Vasti, que representa uma igreja, e eu quero falar da rainha Esther, que representa um outro tipo de igreja. A Bíblia nos diz que a rainha Vasti, no momento em que o rei, e todo rei tem um reino, amém? Sim ou não? Todo rei tem um reino. E a Bíblia diz que a rainha Vasti, no momento em que o rei estava celebrando a sua festa, ela estava celebrando uma festa paralela à festa do rei. E quando nós paramos para refletir, é triste dizer isso, mas isso tem acontecido com muita frequência nos dias de hoje. Enquanto um rei, o nosso rei, ele celebra a sua festa, ele quer estar presente com o seu povo, a sua igreja, ela quer celebrar a sua festa em particular. Quando o rei, ele manda os mensageiros mandarem um recado para a rainha, para que ela possa chegar à presença do rei, ela se recusa. Porque toda rainha que está participando de uma festa, onde ela é a pessoa principal dessa festa, ela acaba se esquecendo quem é o seu rei. Então, pela rainha ter criado uma festa particular, a festa do rei, ela achou que não havia necessidade de responder ao chamado do rei, porque afinal de contas ela estava participando da sua festa. Mas o que me deixa impressionado com a Bíblia é que a Bíblia é precisa nos detalhes. E a Bíblia diz que os conselheiros indicaram que a rainha que fosse colocada no lugar de Vasti ou de Vasti, ela precisava ser uma moça virgem. Virgindade fala de purificação, fala de algo limpo, algo precioso. E a rainha Esther, você leu comigo, invadiram Jerusalém. Quero voltar um pouquinho antes. Invadiram Jerusalém na época do rei Joaquim, levaram cativos todos ali que estavam em Jerusalém, levaram para a Babilônia. Entre eles estava Mordecai, estava também Esther, que era Hadassa. Levaram todos ali escravos para a Babilônia. E o texto diz que Hadassa ou Esther, o seu pai e a sua mãe haviam morrido, estavam mortos.
E Mordecai adotou Ester como sua filha. Tiago capítulo 1, versículo 5, fala que ele nos deu a coroa da vida. Mas a Bíblia fala em Efésios que nós fomos adotados por ele. Então, quando você começa a mergulhar nesse texto, na parte profética dele, você vai perceber que existem dois tipos de igreja. A igreja que não responde ao chamado do seu rei, e a igreja que se submete e se prepara por 1 ano para se encontrar com o rei. Uma igreja que não estava nem aí para o rei, e uma outra igreja que se prepara com mirra, com especiarias, se prepara por 1 ano e se coloca preciosa, bela, mais bela do que nunca, porque ela iria se encontrar com o rei. Você está aí? E a minha pergunta para você nessa manhã, e você que me assiste pela internet é: que tipo de igreja você tem se espelhado? Na igreja Vasti ou na igreja Ester? Que tipo de igreja tem mexido com as tuas emoções? Que tipo de igreja tem trabalhado no íntimo do teu coração? Que tipo de igreja você acredita que vai receber do rei a verdadeira recompensa? Eu peço ao Espírito Santo de Deus nessa manhã, que você, ao acabar essa reunião, que você saia por essas portas, você que está em casa, que o Espírito Santo continue trabalhando no íntimo do teu coração, como está trabalhando até agora no meu, e eu estou tentando entender cada vez mais aquilo que o Espírito quer nos revelar. Mas o texto diz que Hadassah, ela era uma judia, e se ela era uma judia, Mordecai diz para ela o seguinte: não diga as suas origens, porque afinal de contas você era uma escrava. E aí, rapidamente, a minha mente me traz a lembrar que a Bíblia diz que nós éramos escravos, estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então Ester, ela é levada como uma escrava. Mas depois de ser tratada como uma escrava, ela está numa posição de ser cuidada pelas pessoas mais importantes do reino do rei, para que ela possa se colocar ali numa posição de ser coroada como rainha daquele reino. Todo rei tem uma rainha, sim ou não? Todo rei tem uma rainha. A Bíblia diz que o nosso rei, ele virá buscar a sua noiva, a sua rainha, a sua princesa. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ter as nossas vestes sujas, não podemos ter as nossas vestes rasgadas. A Bíblia, quando fala de virgem, fala de purificação, fala de santidade. Nenhuma rainha, nenhuma princesa, nenhuma noiva pode se encontrar com um verdadeiro noivo, que é Jesus, estando suja, estando maltrapilha. E o texto continua dizendo que Ester se prepara, mas o que me chama muita atenção é que diz que por onde ela passava, as pessoas se encantavam com ela. Isso chama-se graça de Deus. Repete comigo: graça de Deus. Sabe quando você passa por um ambiente, as pessoas gostam de você, não é porque você é quem você é porque Deus colocou graça sobre a tua vida. Então quando você passa, as pessoas ficam: uau, o que você tem? Graça de Deus. Então Ester, por onde ela passava, as pessoas se encantavam com ela, a ponto, diz o texto, que Hegai, ele pega ali 7 mulheres, as melhores empregadas, ele coloca Ester no melhor quarto, ela recebe, em outras palavras, o melhor tratamento, porque assim é o nosso Senhor. Ele pega o Espírito Santo e Ele coloca do nosso lado, nos preparando, trabalhando e nos levando a níveis que por diversas vezes não entendemos. Mas esses níveis vão nos preparar para recebermos aquilo que Ele tem de melhor para nós.
Porque para se encontrar com o rei, somente estando preparada para recebê-lo. Um rei não se encontra com qualquer pessoa. Antes de se tornar rainha, precisa passar por todo um processo de tratamento. Por isso, às vezes, o processo de Deus na tua vida, às vezes dói, às vezes incomoda, às vezes traz desconforto. É porque para você estar preparada para se encontrar com o rei, você precisa passar por alguns tratamentos de beleza, para que quando chegar o grande dia do encontro, você não esteja numa situação em que ele não possa te enxergar como rainha. Estão todos comigo aqui? E o texto continua dizendo que chegou o momento de Esther. E o que me chama a atenção são as entrelinhas da Bíblia. A Bíblia diz que todas as mulheres que estavam ali, na hora que elas iam se encontrar com o rei, elas podiam pegar o que elas quisessem e levar à presença do rei. A Bíblia não conta, mas eu fico imaginando aquelas mulheres ali, quando chegava a vez delas, elas pegavam as joias mais lindas, as mais caras, e se preparavam para chegar à presença do rei com as coisas que estavam ali preparadas para elas levarem. Mas a Bíblia diz que quando chegou no momento de Esther, Esther não levou nada. Ela só levou aquilo que Hegai havia mandado ela levar. E eu quero abrir um parêntese aqui. Muitos estão preocupados achando que vão levar desse mundo coisas que não vão levar. Muitos estão trabalhando achando que vão construir riquezas e fortunas neste mundo, e que a esperança deles é esse mundo, e que quando forem se encontrar com o rei, vão levar aquilo que criaram no mundo, mas não vão. Esther, ela não se preocupa de levar nada, porque a preocupação dela é estar na presença do rei. Esther, ela não se preocupou com as coisas que ela podia levar, mas Esther se preocupava com aquilo que ela carregava dentro dela, que era a sua essência, que era o recado que o seu pai Mordecai, os valores que ele havia implantado no coração dela. Por isso eu tenho dito nessa casa que muito mais do que valores, é legado. Os maiores valores não são os valores externos, os maiores valores são os valores que você carrega dentro de você. Porque os daqui de fora, alguém pode chegar e te roubar, mas os que estão aqui dentro, ninguém rouba de você. Por isso eu sempre digo, podem levar tudo de mim, mas nunca vão me levar, nunca. Porque os valores que estão aqui dentro, não foram colocados por mim, foi colocado por Ele. Os valores internos são valores preciosos. E quando Esther vai se encontrar com o rei, a Bíblia diz que ela, quando chega à presença do rei, o rei se encanta com ela, o rei se apaixona por ela, e o rei não pensa duas vezes, o rei pega a coroa e coloca na cabeça de Esther. E toda a escolha, a Bíblia não diz que Esther era a última. A Bíblia também não diz que Esther era a primeira. Ou melhor, a Bíblia diz que ela não era a primeira, porque outras já haviam passado e não haviam tido êxito. Mas a Bíblia não diz que ela era a última. E se a Bíblia não diz que ela era a última, acredito eu, e eu fico, quando eu leio a Bíblia, eu gosto de ficar pensando um pouco. Eu fico imaginando que depois de Esther, deviam ter outras que estavam esperando a sua vez. Mas quando Esther chega, Esther acaba com aquele cenário todo, e ela toma o coração do rei. E eu te pergunto nessa manhã, por que ela toma o coração do rei? Porque Esther era virgem, porque Esther havia se preparado, porque Esther carregava graça sobre a sua vida. Esther não estava preocupada em levar os valores externos, mas sim os valores que o seu pai havia colocado sobre o seu coração. Esther tinha algo diferente de todas aquelas outras mulheres que passaram pelo rei.
e outras que ainda iam passar. Esther carregava com ela. E é isso que eu quero chamar a tua atenção nessa manhã. Eu não sei o que você tem pensado da sua vida. Talvez você tenha escutado por diversas vezes dizer que o rei está voltando. O rei está voltando. E talvez essa frase ficou ecoando na sua mente durante tanto tempo, que você acredita que ele está voltando, mas você já não dá tanto valor a essa volta, porque você acha que essa volta está demorando muito. Mas eu quero me levantar nessa manhã para te dizer, o rei está voltando. O rei está voltando. E ele está vindo para buscar a sua noiva, a sua rainha, a sua princesa. E ele não vai se casar com nenhuma princesa que esteja mal vestida, que não tenha valores internos, mas se preocupe com os valores externos. O rei está procurando uma noiva que possa se assentar no trono e reconhecer que quem realmente é aquele que tem o controle do reino é o rei e não a rainha. Vaste, ela achou que podia medir forças com o rei. E deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã, não se mede força com o rei. O controle e o governo está nas mãos do rei e não da rainha. Você, igreja, você é uma mera convidada do rei a se tornar como esposa. Mas o governo é dele, não é teu. As festas quem dá é ele, não é você. Não fique achando que você tem o direito também de dar festa, porque você não tem. A festa quem dá é ele. Os convidados são levantados por ele. Você só precisa participar da festa. E glorifica a Deus só o fato de participar da festa. Porque muitos gostariam de estar na festa e não vão poder participar. E o texto diz que quando Esther chega na presença do rei, o rei se apaixona por ela. E ela toma o lugar que era de Vaste. O rei tem um reino. Quando você vai para o livro de Mateus, fala do Mateus capítulo 25, fala das 10 virgens. A Bíblia nos conta que as 10 tinham azeite. As 10 tinham azeite. Pega isso no teu espírito. As 10 tinham azeite. Só que chegou um momento em que 5 delas ficaram sem azeite. O azeite acabou. Porque não se prepararam para o encontro com o noivo. E deixa eu te dizer uma coisa, o azeite ele acaba. Por isso você tem que todos os dias olhar a tua lamparina e ver se você está carregando a quantidade suficiente de azeite. Porque você não sabe se o noivo volta hoje, você não sabe se o noivo volta amanhã, ou se o noivo volta a 10, 15, 20 anos. Por isso eu te aconselho nessa manhã, prepare o teu azeite. Guarde o teu coração, de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração. A Bíblia diz que o coração ele é enganoso. Por isso guarde o teu coração. Se preocupe com o teu coração, porque o teu coração, ele é a fonte da vida, diz a palavra. E o teu coração, ele não pode te enganar, achando que o noivo está demorando e que ele não vai vir. Porque se ele prometeu que ele vai vir, ele vai vir. Acredite você ou não, ele disse que voltará para buscar a noiva. E se ele falou, eu não sei você, mas eu tenho 100% de certeza que ele vai voltar para buscar a noiva. E essa demora, isso é muito relativo, porque o que é demora? Às vezes o que é demora para você é o tempo exato dele.
A demora é de acordo com a nossa expectativa. Se eu marco um encontro com o pastor Luiz e digo para ele que vou chegar às 9 horas em ponto, e dá 8h58 e ele fica numa expectativa achando que eu estou demorando, porque na verdade a expectativa é dele, mas eu disse que chegaria às 9, não 8h58. Então, se o noivo disse que está vindo buscar a noiva, é porque ele está vindo buscar a noiva. Então não fique preocupado achando que está demorando. Não está demorando. Precisam se cumprir algumas outras profecias para que o noivo possa descer e buscar a igreja. E a rainha Esther, ela é colocada como rainha. Durante esses dias, esses domingos, nós vamos meditar um pouco no livro de Esther, mas eu quero ficar por enquanto só nesses 2 capítulos. Até só metade do capítulo 2. Mas nós vamos perceber claramente que Esther, quando entrou na posição de rainha, ela não tentou assumir o reino, mas ela entendeu que ela precisava se submeter às ordens do rei, para que o rei dissesse para ela o que deveria acontecer. E como todo reino, existem aqueles que cooperam para que o reino cresça. Existem outros que cooperam para que o reino venha a ser destruído. A Bíblia diz que o império das trevas, ele trabalha arduamente para destruir você e a mim, porque ele não tem como destruir o rei. Então ele tenta destruir nós que estamos participando de um reino. Guarde nessa manhã essa mensagem do Espírito Santo para a tua vida. Cuide do teu coração. Cuide da tua vida espiritual. Não permita que decisões precipitadas venham atrapalhar aquilo que Deus tem para você. Não ache que aquilo que você acredita que é felicidade na terra é aquilo que Deus tem para você. Aquelas mulheres poderiam pegar o que elas quisessem para chegar à presença do rei, e todas que pegaram não conseguiram se colocar na posição de rainha. Esther não pegou nada, porque Esther entendeu que ela não precisava pegar, ela já era. O que Esther colocasse não iria alterar em nada aquilo que ela estava carregando dentro dela. Você está aí. Seja a igreja que Jesus espera que você seja. Seja a rainha Esther e não seja a rainha Vaste. 2 tipos de rainha com comportamentos completamente diferentes. Uma, entendendo que por assumir a posição de rainha, queria mandar mais do que o rei, ou talvez igual ao rei. A outra, entendendo que era rainha, estava numa posição de comando, mas a sua autoridade estava submetida à autoridade do seu rei, que é o seu Senhor. Mais à frente você vai ler comigo, você vai ver que até na hora de Esther interceder pelo seu povo, ela vai à presença do rei e ela intercede, não pedindo para o rei fazer alguma coisa, mas para que o rei refletisse sobre a decisão que ele havia tomado antes e reconsiderasse algumas coisas que poderiam trazer um dano muito grande para o seu reino. Vão ter momentos na tua vida, grava isso no seu coração, que o rei vai dar uma ordem, e que essa ordem não é de acordo com aquilo que você gostaria, mas aprenda a obedecer a ordem do rei. Se submeta à ordem do rei, mesmo que possa doer, porque o rei sabe que o reino está sobre ele,
e que Ele tem o controle de todas as coisas. E se Ele tomou a decisão, é porque Ele sabe o que está fazendo. Nós estamos meditando em cima de um rei chamado Assuero, na Bíblia Almeida Corrigida. Nós estamos falando de um rei chamado Xerxes, na versão NTLH. Mas agora eu quero me referir a você, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se um rei natural, que tem um reino que passa, e tanto passa que o reino babilônico passou, o reino da Pérsia, os medos passaram, um reino que é perecível, se esse rei, ele tinha autoridade, imagina um reino que é inabalável, um reino que esse rei governa, e esse reino nunca vai passar. A Bíblia chega ao ponto de dizer que tudo passa, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Que o Espírito Santo de Deus nessa manhã traga ao teu coração um entendimento, que a palavra de Deus ela possa penetrar no íntimo da tua alma e te revelar segredos que homem, ser humano nenhum vai conseguir te falar. Que o Espírito Santo de Deus ele possa ministrar sobre a tua vida e que você reflita sobre algumas decisões que você está querendo tomar, porque aquilo que o rei tem para você é muito melhor do que aquilo que você tem para você. Que Deus te abençoe nessa manhã em nome de Jesus. Amém.